Está começando a nossa primeira aula do nosso evento de recheios estruturados para bolos de festa. Sejam todas bem-vindas, queridas confeiteiras, a mais uma semana repleta de delícias aqui em nossa cozinha. Eu estou extremamente feliz em recebê-las para aprendermos juntas sobre recheios estruturados para bolos e doces. Esta semana estamos com mais de 40 mil alunos e alunas. Sei que muitas de vocês já são experts na confeitaria e têm uma paixão especial por criar verdadeiras obras de artes açucaradas. Hoje, o nosso foco é elevar ainda mais o nível dos seus bolos e doces, garantindo que fiquem perfeitamente estruturados sem desmoronar. Imaginem só vocês criando bolos e doces incríveis, com recheios deliciosos e firmes, capazes de suportar camadas, coberturas e decorações sem comprometer a estrutura. E eu te garanto que é este o segredo para deixar os seus clientes maravilhados e encantados com o resultado final. Durante esta aula, vou compartilhar com vocês técnicas especiais e dicas valiosas para criar recheios estruturados que farão toda a diferença nos seus projetos de confeitaria. Desde os ingredientes certos até a consistência ideal, eu vou guiar vocês rumo ao sucesso. Para quem ainda não me conhece e está aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou chefe Isis Alvarez, possuo 20 anos atuando na área de confeitaria, sou formada em gastronomia e sou especializada em confeitaria pela escola Le Notre em Paris. E eu tô aqui hoje para encurtar o seu caminho nessa jornada doce. Quero que saibam que eu estou aqui para auxiliá-las em cada etapa. Sintam-se à vontade para interagir, fazer perguntas e compartilhar suas experiências ao longo dessa jornada. Afinal, juntas somos mais fortes e podemos elevar ainda mais o padrão da confeitaria. E eu tenho certeza que se você seguir todos os passos que eu vou te falar aqui nessa semana, você estará preparada para fazer recheios firmes, estruturados e com segurança que eles não vão vazar do teu bolo, que o teu bolo não vai desmoronar, que as suas sobremesas não vão começar a derreter. Então é tudo isso que eu quero passar para você. Chega de passar sufoco na hora de montar aquele bolo. E não se preocupem, pois todos os passos, receitas, técnicas serão explicadas detalhadamente. Tenho certeza que vocês serão capazes de dominar essas habilidades e aplicá-las em suas próprias criações. Mas antes da gente começar, eu preciso dar alguns recados importantes para que vocês possam ter a melhor experiência aqui no nosso evento. Não aceite mensagens de quem não é administrador do seu grupo. Se por um acaso você receber no seu privado de quem não é administrador, denuncie para a nossa equipe imediatamente. Para que você possa ter acesso aos links oficiais que serão colocados aqui no grupo, adicione o contato dos nossos administradores em sua agenda para que não haja erro ao acessar os nossos conteúdos. Então, sem mais delongas, vamos começar essa jornada deliciosa rumo aos recheios estruturados. Peguem as suas anotações, ingredientes e prepare-se para aprender muito. Eu estou aqui para guiá-las e tenho certeza que juntas faremos maravilhas na confeitaria. Sejam bem-vindas à Semana dos Recheios Estruturados para Bolos de Festa com a chefe Isis Alvarez. Gente, e olha que maravilha de recheio que a gente vai fazer hoje. Esse recheio, ó, totalmente estruturado, tá? Para os seus bolos, cupcakes. Olha que linda essa decoração num bolo, num cupcake, num doce de festa. Gente, isso daqui, ó, é incrível. E eu vou ensinar essa maravilha hoje para vocês. E tem muito mais, né? Tem muitas dicas aqui. Nossa semana está imperdível, então
Não deixe de assistir todas as aulas, porque uma aula complementa a outra, tá? Depois no final eu vou mostrar o que vocês vão aprender na aula de amanhã, gente, tá tudo muito especial. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal no YouTube, já se inscreva, porque toda semana a gente posta vídeos novos por aqui. Então já ativa o sininho das notificações, que assim que a gente postar um vídeo, o YouTube já vai te avisar em primeira mão. E aproveite e já deixa o seu like para ajudar a crescer o nosso canal ainda mais. Se você não me segue lá no Instagram, meu Instagram é chefe Isis Alvarez. Aproveita, me segue lá e sempre que você fizer alguma coisa, me marca, né? Alguma de nossas receitas já me marca, que eu adoro ver o trabalho de vocês e repostar as maravilhas que vocês fazem todos os dias. Então é isso, gente, vamos começar. Eu vou começar falando sobre materiais. Então vamos falar sobre materiais, o que vocês vão precisar para fazer os recheios, né? Então a gente precisa de uma panela, né? Uma panela assim que tenha um fundo grosso, tá? E a lateral também, né? Importante para na hora que a gente está mexendo não começar a grudar no fundo. Uma dica para quem não tem uma panela assim que está começando, né? Ainda não tem uma panela grossa, até tudo fininha. Então você pode pegar até uma panela de pressão, né? Pode fazer na panela de pressão. Uma panela de pressão velhinha, depois você pode até cortar a boca dela, mandar cortar a boca e usar essa panela, elas são ótimas para fazer recheios, tá? Essa minha aqui é da marca Ecolume, vocês sempre me perguntam, então Ecolume, tá? Essas vasilhinhas aqui de plástico, né, essas panelinhas que a gente compra em lojas de confeitaria, elas são boas para a gente mexer recheios, para aquecer o chocolate no micro-ondas, né? Porque sempre quando a gente vai aquecer o chocolate é importante usar uma vasilha de plástico e não de vidro, porque o vidro esquenta demais. Então essas vasilhinhas aqui a gente usa muito na confeitaria. Essas vasilhas de plástico também altas, tá? Essa daqui, por exemplo, ela tem 5 litros. A gente usa muito para fazer recheios no micro-ondas. Quem me conhece sabe que eu adoro fazer recheios no micro-ondas e eu já ensinei várias vezes para vocês sobre essa técnica. Então, só falando aqui, eu gosto muito dessas vasilhas que são altas, tá? Para o recheio não vazar. Aqui, o que eu tenho? Fouet, né? Fouet a gente usa muito na confeitaria. Eu falo que é o amigo número 1 da confeiteira é o fouet. Então, a gente precisa ter um fouet na cozinha, tá? Que seja de inox. O de plástico, né? O de silicone, ele acaba quebrando, ele é muito frágil. Então, sempre procure esses de inox mais firmes, tá? A espátula de silicone também a gente usa muito para mexer os recheios na panela. E eu sempre indico que seja assim, ó, com essa pontinha reta, né? Esse ângulo reto aqui, porque para pegar bem nos cantinhos na panela, na hora que a gente está mexendo o nosso recheio, ela vai tirando tudo que tá ali no canto, né? Não fica grudado na panela. Então, essa espátula também é muito importante. Aqui eu tenho a balança. A balança, eu falo que quem quer trabalhar profissionalmente na cozinha, né, na confeitaria, precisa ter uma balancinha. Essas balancinhas, elas não são caras, vocês conseguem comprar pelo Mercado Livre, tem várias lojas chinesas também que acabam entregando no Brasil, muito baratinho, então compensa a gente comprar essas balancinhas. Aqui eu tenho copo medidor, né, que a gente mede ali ml, então a gente usa muito esses copos para medir líquidos, né? E então é importante ter também. Aqui eu tenho batedeira, tá? A batedeira, a gente faz bastante recheios na batedeira, recheios práticos, rápidos de fazer, né? Inclusive a gente vai fazer um amanhã que não necessita de batedeira, mas também que na batedeira a gente agiliza. Tá? E no terceiro dia a gente vai fazer um de batedeira. Então eu tenho muitos recheios de batedeira que facilita, tá? Mas se você ainda não tem, não precisa desesperar, sair comprando, correndo, calma. Tudo vem com o tempo, tá? Esses saquinhos também de alimentos, ó, eu compro até assim de bobina, porque a gente usa muito para guardar insumos, né? Também para
pra gente colocar em cima do recheio, para não formar nenhuma película. A gente usa muito esses saquinhos. Então eu já compro até assim, ó, de bobina. E também o plástico filme, a mesma coisa, tá? A mesma coisa do saquinho, a gente usa muito o plástico filme na confeitaria. E Perfex, né? Perfex eu compro também assim, ó, o meu esse daqui tá até acabando. Eu compro assim, ó, de bobina porque a gente usa muito, tá? Porque pano é proibido na cozinha, né? Então a gente precisa trabalhar, quem tá trabalhando profissionalmente precisa cumprir aí as regrinhas todas para que não haja nenhuma contaminação, para que a gente não tenha nenhuma surpresa, né, com os nossos clientes. Então, assim, é importante a gente trabalhar sempre com muita segurança, tá? Aqui a gente tem esses potinhos, tá? Que eles são descartáveis, mas eu sempre acabo lavando e dá para reaproveitar, tá? Mas lembrando que você vai usar só para confeitaria, né? Não vai colocar resto de alimento e depois você vai usar para colocar seus recheios. Não. Então eu gosto muito dessas embalagens assim que são descartáveis, tá? Dessa daqui propriamente. Mas se você quiser usar também vasilhas de plástico ou de vidro, também servem. O importante é a gente higienizar muito bem, né? Lavar com detergente neutro, depois deixar secar e depois passar um Perfex com álcool, tá? Com álcool 70, é assim que a gente guarda sempre os nossos produtos de confeitaria, né? Nossos utensílios. É sempre importante a gente tomar esse cuidado e na hora que a gente for usar também passar o álcool 70, tá? E aí sim já dá para trabalhar com segurança. Outra coisa que a gente, né, geralmente a gente tem em casa é o liquidificador, a gente acaba usando muito. Um processador também ajuda, se você não tem, você vai comprando com o tempo. O micro-ondas também, a gente derrete chocolate. Se você não tem, você pode fazer no banho-maria, não tem problema. E como eu falei, eu também adoro fazer recheios no micro-ondas, então o micro-ondas para mim ele é muito bom. Mas é aquilo que eu falei, não precisa se desesperar, sair comprando tudo de uma vez, né? E até porque recheios a gente não precisa de muitas coisas para começar. Então eu quero que você comece com o que você tem. E agora então a gente vai falar sobre os ingredientes, né? Sobre os principais ingredientes que a gente usa na confeitaria e o que vocês precisam saber sobre eles. Então, antes de iniciarmos com a nossa receita, eu vou falar sobre chocolate. Bom, existe uma diferença entre chocolate e cobertura fracionada. Eu sei que muitas alunas têm dúvidas sobre isso, principalmente quem está iniciando na confeitaria. Então, eu preciso falar sobre isso com vocês. Chocolate, ele vem do cacau. Cobertura fracionada, ela é uma cobertura sabor chocolate. Geralmente ela é feita de uma gordura de palma, ela não é feita do cacau, tá? Hoje em dia as coberturas fracionadas estão muito boas, muito saborosas, só que não chegam no sabor, né? Não chegam perto de um chocolate, assim, que é aquele chocolate que derrete na boca. Então, para os nossos recheios, eu sempre sugiro que vocês usem o chocolate, né? Não precisa dar o choque térmico para fazer o recheio, né, só para fazer casquinhas, ovos de Páscoa, bombons, mas para recheio a gente não precisa dar esse choque térmico e vai ficar com um sabor diferente, porque o chocolate é chocolate, cobertura fracionada já é feito de uma outra gordura. Como eu sei identificar, tá? Eu sei identificar olhando a embalagem, tá? Aqui, ó, essa é uma cobertura fracionada, essa marca é Cobertop e tá aqui, ó, escrito fracionada em gotas. Em gotas ou em barra é a mesma coisa, tanto para fracionado como para chocolate. Não tem diferença. A questão é que um você vai ter que picar e o outro já vem em gotas, tá? O que facilita. Às vezes o preço acaba sendo um pouquinho mais alto, mas tem que ver aí o custo-benefício, tá? Então, cobertura fracionada vem escrito na embalagem e o chocolate vem escrito chocolate, ó, gotas de chocolate, né? Então é importante a gente ler o rótulo. Ler o rótulo, não tem erro. Vai estar escrito que se é fracionado, vai estar escrito se é chocolate, e o chocolate vai estar temperagem, vai te ensinar a fazer temperagem. Lembrando que para o recheio a gente não precisa fazer temperagem, mas no rótulo do chocolate fracionado nunca vai estar escrito
para fazer temperagem. Então, leiam o rótulo na hora de comprar o seu chocolate. Então, assim, ó, só para finalizar aqui e reforçar com vocês. Fiquei na dúvida na hora do chocolate, se é chocolate mesmo. Você vem aqui, ó, atrás da embalagem, tá escrito aqui, ó, temperagem do chocolate. Então você sabe que esse chocolate é chocolate mesmo, tá? Porque ele está escrito para fazer a temperagem. O chocolate fracionado vai estar escrito não necessita de temperagem, tá bom? Então é isso sobre o chocolate, não tem mais eu aí. Então quero ver todo mundo arrasando na hora de comprar o seu chocolate. Agora vamos falar sobre leite condensado, tá? A gente tem leite condensado integral com 8% de gordura, tá? A gente tem leite condensado semi-desnatado, que geralmente, ó, o semi-desnatado ele tem 6% de gordura. Então eu tenho aqui esse da marca Piracanjuba semi-desnatado. Eu tô colocando aqui as marcas que eu gosto de usar, tá? Então eu tenho esse da Piracanjuba semi-desnatado com 6% de gordura. Esse que é um Italac também semi-desnatado com 6% de gordura. Eu tenho aqui um leite moça integral com 8% de gordura, tá? Integral, 8% de gordura. E eu tenho aqui um Itambé também com 8% de gordura, tá? Assim, vamos falar aqui sobre custo e benefício. Eu gosto muito do leite moça e eu gosto muito do Itambé. Só que o valor deles acabam sendo mais alto, então tem um custo mais elevado, tá? São excelentes, mas tem um custo mais elevado. Por exemplo, o leite moça semi-desnatado, eu já não gosto, tá? Eu prefiro o Piracanjuba. Aqui, entre Italac e Piracanjuba, semi-desnatado, eu prefiro o Piracanjuba, tá? Ele é um leite condensado mais encorpado. Se você abrir esse e esse daqui é um leite condensado bem mais fluido. É bom também? É, mas entre Piracanjuba e Italac, eu fico com o Piracanjuba, tá? O Piracanjuba é um leite condensado, um dos leites condensados que eu mais uso, tá? Porque, assim, de custo-benefício, ele é excelente. E ele tem um valor bem acessível, tá? Então, aqui, falando dessas 4 marcas aqui, eu sempre ficaria com o Piracanjuba, lembrando do custo-benefício. Lógico que se você encontrar um leite moça integral na promoção, é interessante. Ou até mesmo o Italac, o Itambé, também é interessante. Mas aqui, então, falando de custo, eu ficaria com o Piracanjuba. Uso muito e a gente encontra promoções desse leite condensado com facilidade, tá? E aí, mas todos esses são bons, vocês podem usar aí na receita de vocês. E se você está acostumado a usar um outro leite condensado também, que seja bom, você pode continuar usando, tá? Sem problema nenhum. Mas lembrando, tem leite condensado que são mistura láctea. Eu não gosto de usar para os meus recheios, tá? Eu prefiro usar assim, quando ele é semi-desnatado ou integral, tá bom? Então, são essas marcas que eu gosto de usar e que eu indico. E agora falando de creme de leite. Creme de leite, a gente, assim, quanto mais porcentagem de gordura tiver, melhor é o creme de leite, tá? Tô falando de creme de leite de caixinha, esses creme de leite UHT. Então aqui, ó, eu tenho um creme de leite de 17% de gordura, tá? Geralmente é essa porcentagem de gordura que a gente encontra nos mercados, tá? Maior do que isso, aqui na minha cidade eu acabo tendo dificuldade. Às vezes eu encontro de 20% e eu gosto muito, eu acabo comprando, tá? Mas assim, não tem uma marca específica de creme de leite, vocês podem usar a marca que vocês quiserem. Lembrando que tem que ser a partir de 17%
10% de gordura, tá? Da marca que vocês quiserem. Piracanjuba, CCGL, a marca que vocês quiserem, tá? E lembrando, quanto maior a porcentagem de gordura, melhor vai ser o creme de leite, porque ele vai dar mais brilho, a textura fica melhor, mas se você não encontrar, tudo bem, pode ser o de 17%. Quando a gente usa muito, né, que a gente faz produções e produções, a gente acaba comprando de litro, de caixas, né? Então, sobre creme de leite, é isso que eu tenho para falar para vocês. E agora eu vou falar sobre chantilly, tá? Vamos lá. Os chantilly para recheio, eu prefiro usar o Norcal, o da Rica, tá? Ou o da Ulala. Esses 3 chantilly, eles são mais fortes, assim, eles ficam mais firmes, tá? Ou até o Amélia Supreme, ele também fica mais firme, tá? Mas a realidade de muitos é encontrar o Amélia Mix. Ele é mais fraco, tá? Ele não fica tão firmão, mas ele dá certo também. Então, para recheio, se você encontrar o Rica, o Lala ou o Norcal, você compre dele, porque ele vai deixar o seu recheio mais firme. Se você não encontrar, não tem problema. Vai dar certo também, tá? Aqui os nossos recheios são recheios estruturados para bolos de festa, tá? Então, vai dar certo também você usar o Amélia Mix. O Amélia Mix eu gosto muito pra gente decorar os nossos bolos de festa, fica ótimo. O Amélia Supreme também eu gosto. Gosto do Norcal também para fazer as decorações dos bolos, tá? Ficam excelentes. Então, falando de chantilly, é isso, tá? São excelentes marcas, tanto a Amélia, como o Norcal, como o Rica, como o Lala, tá? Então, falando sobre chantilly, é isso que eu tenho para falar para vocês. E agora, então, vamos para a nossa receita maravilhosa, que é um recheio super versátil, tá? Na confeitaria, super estruturado para bolos de festa, e eu não poderia deixar de ensinar esse recheio aqui no primeiro dia, nessa primeira aula para vocês. Então, vamos para a receita. Então, os ingredientes para a gente preparar o nosso creme são leite condensado, creme de leite, leite e chocolate branco. Aqui eu estou usando chocolate mesmo, tá? Chocolate nobre. E por que que eu uso leite? Eu uso leite para dar uma suavizada, para não ficar aquele creme pesado de brigadeiro, sabe? Então ele vai dar uma suavizada. Só que aqui eu não preciso colocar amido, ele não chega a ser um creme belga, tá? Que a gente usa amido. Esse creme, vocês podem congelar, vocês podem saborizar, tá? É o creme mais usado para bolos. Esse creme, ele combina com qualquer sabor, qualquer combinação que você faça, ele vai muito bem. Então eu não poderia deixar de ensinar essa receita maravilhosa que eu sempre usei nas minhas preparações. Lembrando que vocês podem usar para bolos de festa, bolos de andar, porque ele é bem estruturado, para bombons, cone recheado, pão de mel, enfim, vocês podem usar esse recheio para quase tudo na confeitaria, para fazer tortas, sobremesas, enfim. Então, vamos para a nossa receita. A primeira coisa que eu faço é derreter o chocolate. O chocolate ele não vai entrar na minha receita já de início, tá? Porque esse chocolate ele pode ir queimando, tá? Com o tempo. É um chocolate branco. O chocolate branco ele é mais sensível, tá? Então eu vou derreter ele e ele entra na minha receita quando a minha receita começar a ferver, tá? Aí a gente acrescenta o chocolate branco. Mas eu já derreto para deixar aqui no jeito que quando começar a ferver eu já acrescento. Então, como que eu faço para derreter? De 30 em 30 segundos no micro-ondas, mexendo nesse meio do tempo. Mexendo bem, tá? Então, vou levar para o micro-ondas e já venho mostrar para vocês. Então, aqui, passados 30 segundos, eu venho, vou mexer. Sempre com 30 segundos ele acaba parecendo que não aconteceu nada, mas ele já começa o processo de derretimento. E é importante que a gente mexa muito bem, tá? Então, eu deixo sempre na potência máxima do micro-ondas e sempre colocando de 30 em 30 e mexendo muito bem.
Então aqui, ó, com mais 30 segundos ele já derreteu, né? Ainda tem pedacinhos, então é por isso que nessa hora, ó, é importante que a gente mexa muito bem, ó. Sabe? Batendo, dando batidinhas assim, ó. Que às vezes, quando a gente não faz isso e coloca mais 30 segundos e não mexe muito bem, o que acontece é começar a queimar esse chocolate, entendeu? Então aqui, ó, com 30 segundos a mais, ó, já derreteu. Então eu não preciso mais colocar, tá? E agora então a gente começa a nossa receita. Então, ó, 2 vezes eu já derreti, por quê? Porque eu mexi muito bem, tá? Então na panela eu levo o leite condensado, o creme de leite e o leite, tá? E aqui, ainda com o meu fogo desligado, eu mexo muito bem. Aqui nessa hora, até para ajudar, eu pego o fouet, que vai ajudar a deixar homogêneo mais rápido. Então agora aqui, tudo homogêneo, eu vou ligar o meu fogo e a gente vai, sem parar de mexer, até deixar esse recheio chegar no ponto, tá? Então vamos lá. Sempre fogo médio. Se você vê que de repente tá pegando o teu recheio, né, tá colando, você dá uma baixadinha. Mas eu sempre gosto de trabalhar no fogo médio. O fogo baixo acaba às vezes cozinhando e você não consegue observar o ponto, né? E aí às vezes ele acaba passando do ponto e fica aquele creme puxa. E não é isso que a gente quer. A gente quer um creme que seja macio e ao mesmo tempo estruturado, né? Que não vaze, que esse bolo fique perfeito, né? Que esse recheio depois no bolo fique perfeito, que a gente não sofra. Então é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, esse ponto perfeito deste recheio, tá? Então aqui a gente vai mexendo até quando ele começar a ferver e a gente coloca o chocolate. Então aqui meu creme, né, já está saindo bastante fumaça e ele já vai começar a dar início à fervura. Então aí é nessa hora que a gente vai acrescentar aqui o nosso chocolate. Gente, esse creme ele fica super leve, né, por conta do leite. Ele dá aquela suavizada, fica muito especial, mas muito especial. Sabe aquele creme que ele derrete na boca? É muito bom mesmo. Então aqui, ó, ele já começou a ferver. Vocês notam que já começou a formar as bolinhas aqui, ó, tá? Então é nessa hora que eu vou acrescentar o chocolate. Então eu venho aqui. Aí nessa hora aqui, para ficar bem homogêneo, eu troco, venho com o meu fouet, dou uma boa mexida aqui e agora continuo mexendo até chegar no ponto, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, é sempre muito importante a gente mexer lateral, tá? E centro, né? Principalmente nessa hora que ele começa a engrossar. Então lateral, ó, centro, mexer bem por tudo. E lateral, tirando tudo que tem aqui, ó, em volta da panela. E vamos mexendo assim, ó, constantemente. Aqui, ó, a gente nota que ele já engrossou, mas ele ainda não chegou no ponto. E esse é o erro de muita gente. Acaba tirando antes do tempo, ó. Por exemplo, como que eu sei o ponto? Então eu vou levantar a minha colher, ó, ela cai, tá? Mas o que cai, ele ainda, ó, não tá formando montinhos aqui, tá? O que cai de cima está misturando com o que tá lá embaixo. Então esse ainda não é o ponto. Eu continuo mexendo porque ele já está quase chegando no ponto. Então aqui, ó, eu continuo mexendo lateral e centro, tá? Ó, lateral e centro. E aqui, ó, o meu creme já chegou no ponto. Só de olhar eu já sei. Mas para quem tá iniciando, às vezes acaba sendo difícil. Então, uma técnica muito boa é a gente fazer isso aqui, ó. Então a gente vem, né, junta tudo aqui. Levanta a espátula, ó, ela cai e o que cai, ó, ele não se mistura mais com o que está na panela, tá vendo? Tá vendo? Então ele faz esses montinhos aqui, ele não se mistura mais com o que está embaixo. Então eu desliguei já o meu fogo
eu venho, dou uma mexida aqui uns 20 segundinhos, tá? Para trazer mais brilho pro meu creme. Vocês notem que esse creme, ele é extremamente brilhoso, sedoso, sabe? Assim, ele é bem cremoso mesmo e fica extremamente brilhoso, né? O leite também ajuda a dar esse brilho e ele ajuda também a dar essa suavizada, não fica aquele creme tão pesado. Então, esse creme aqui é muito especial para os nossos bolos, para tudo que eu falei. Ele é um creme extremamente versátil na confeitaria. Agora eu vou transferir para outro recipiente e o importante é a gente colocar um filme plástico em contato ou um saquinho para não criar película em cima do nosso creme. Então eu vou fazer isso aqui agora. Então aqui eu venho, coloco um saquinho em contato, ó, para não criar essa película. Lembrando que o rendimento é de 580 gramas. Você pode dobrar a receita, fazer 2, 3, 4 vezes mais. Se você tiver braço para mexer, né? 4 vezes. Mas dá tranquilamente para fazer 3 vezes mais, tá? Essa receita aqui dá para fazer metade da receita. E você pode congelar também. Então a validade é de 8 dias na geladeira e de 60 dias congelado. Eu até, quando eu vou para rechear os meus bolos, eu faço, deixo fora da geladeira, tá? Até o dia seguinte, então eu faço hoje, eu deixo pelo menos umas 8 horas, ele vai ficar num pontinho firme, tá? E aí eu já posso rechear o meu bolo. Se você precisar, no mesmo dia, utilizar, você pode colocar na geladeira, depois de umas 4 horas ele já vai estar num ponto mais firme, tá? E aí você pode já rechear o teu bolo. Então ele tem que esfriar para você poder utilizar no bolo. Não pode montar o bolo com ele quente, porque senão vai desestruturar a tua massa, tá? Então ele assim, esperou, eu sempre faço, já deixo pronto, no outro dia eu já vou usando. Se você precisar colocar na geladeira, depois se ele estiver firme demais na hora de rechear, você pode deixar um pouquinho em temperatura ambiente, que ele chega no ponto, ou até pode colocar um pouquinho no micro-ondas para você conseguir rechear com facilidade, tá? Então depois eu vou mostrar como que ele fica depois desse descanso. Extremamente assim, cremoso, né? Aquele recheio super cremoso e macio, tá bom? Então depois eu volto para mostrar esse resultado para vocês. Gente, e olha esse creme como ficou maravilhoso. Olha essa textura, que linda, olha isso. Ó, deixei ela na geladeira umas 2 horinhas, tá? Lembrando que não precisa nem deixar na geladeira, se deixar 8 horas em temperatura ambiente. Olha que estrutura perfeita, tá? É extremamente macia, como eu falei para vocês, derrete na boca. Lembrando que vocês podem saborizar com pastas saborizantes, com pós saborizantes. Vocês podem colocar castanhas aqui como nozes, pistache, avelã, raspas de limão, raspas de laranja, né? E aí vocês vão ter, ó, todas essas variações desse creme que é muito versátil. Então eu jamais poderia deixar de ensinar essa maravilha aqui, tá? Que casa com qualquer tipo de recheio, ele combina com qualquer tipo de recheio. Então tá aqui, ó, gente, essa maravilha para vocês fazerem muitos bolos, muitas sobremesas, muitos cones recheados, pão de mel, enfim, tudo vocês podem fazer com essa maravilha aqui. E o nosso creme versátil também, ele serve para ponto de bico. Então esse ponto aqui, ó, se a gente colocar no bico de confeitar, a gente decora bolos, cupcakes. Então, gente, olha que maravilha, né? Ó, maravilha. Então aqui, gente, eu coloquei o nosso recheio no saco de confeitar. Eu tô usando aqui o bico da Wilton M, que eu acho lindo que fica o trabalho com o M. Olha que lindo que eu fiz com o mesmo bico de confeitar o nosso recheio maravilhoso. Então vocês podem tanto usar para recheio, quanto para fazer trabalhos de bico no bolo, em cupcakes, em docinhos. Vocês podem usar para fazer
bombons, enfim, esse recheio é super versátil, vocês usam para diversas preparações da confeitaria e ele fica assim, ó, lindo, brilhoso, extremamente estruturado, até para bolos de andar, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço aqui no bico. Então, ó, apertando, olha que graça, só rodando, fazendo uma roseta, olha que lindo. Então, olha a consistência desse recheio. É muito perfeito, gente, olha. Então essa foi a nossa aula de hoje e amanhã eu não quero que vocês percam essa aula por nada, que eu vou ensinar uma ganache que a gente faz ela em ponto de bico, que fica maravilhosa. Olha só. Olha que perfeita que ela fica. Também para fazer recheios de bolo, para fazer recheios de tortas também, cupcakes. Gente, isso aqui, esse recheio, ele é maravilhoso para diversos tipos de preparação. E assim, ó, não escorre, não vai ter perigo do seu bolo rachar, do recheio começar a vazar. Então, ó, perfeita, né? Então você não pode perder essa aula de amanhã. E assim chegamos ao final da nossa primeira aula sobre recheios estruturados. Foi uma verdadeira jornada de descobertas e aprendizados incríveis ao longo dessa aula. Espero sinceramente que vocês tenham aproveitado cada instante, absorvendo todas as técnicas e segredos compartilhados até aqui. Lembre-se que é muito importante praticar, experimentar e aprimorar as suas habilidades. A confeitaria é uma jornada contínua de crescimento e aperfeiçoamento. Acredite em si mesma, confie em sua capacidade e em suas habilidades. Muito obrigada por vocês estarem aqui, também compartilhando comigo o conhecimento de vocês e emanando toda essa energia positiva. Eu espero todas vocês na aula de amanhã, que está um show de especial. Então me despeço aqui, um grande beijo e até amanhã.